dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa terceira aula em Provérbios, vivendo com sabedoria. E creio que para alguns ainda bem que hoje não sou eu pregando à noite, porque teriam me ouvido ontem e hoje de manhã, e aí hoje à noite de noite, eu se enchi do som da minha voz, mas hoje à noite nós ainda temos o pregador convidado, digamos assim, no mês de fevereiro. Vamos orar e iniciar o nosso tempo e a nossa terceira lição em Provérbios. Deus querido, muito obrigado por chegarmos aqui com liberdade, aprender da Tua Palavra, debruçar-nos, ó Deus, sobre ensinamentos importantes para a nossa vida, que podem modificar até mesmo a nossa forma de agir. Abençoa, Deus, nosso entendimento daquilo que vamos ouvir, que nossas mentes e corações sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje eu estou sem o hands-free, então vai ser uma adaptação aqui para mim. A nossa agenda, meus irmãos, nós já passamos pela lição 1 e 2, e hoje na lição 3 temos como título a prosperidade da ganância, ok? A prosperidade da ganância está ali, o número 3 na nossa agenda. Nós temos aprendido essa definição da mensagem do livro, feita pelo meu saudoso professor Carlos Oswaldo, do seu livro, que eu recomendo, irmãos, para todos, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da publicação da editora Ragnus, eu acredito. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em virtude da reverente obediência a Yahweh, por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual, ou seja, uma sociedade que está debaixo de pacto, de aliança com o Senhor. Todos nós, eu creio, já sabemos, mas vale a pena lembrar, Yahweh é a pronúncia mais próxima do nome de Deus, que aportuguesaram para Javé ou Jeová, ok? Muito bem. Quais são os nossos objetivos na lição de hoje? Saber: quem fica rico por meio da violência perde a própria vida. Então, nós já sabemos o que é essa ganância que vai ser tratada hoje, né? Já entendemos qual é o rumo que vai a nosso aprendizado. Sentir contentamento em trabalhar e construir a vida de maneira que glorifique a Deus. Lembra a passagem de Paulo, onde ele diz que aquele que roube não roube mais, mas trabalhe com as mãos. Então havia ali com certeza problemas naquela cidade com honestidade, e Paulo dá esse conselho. Agir, não se deixando enganar, analisando atentamente os convites e a maneira de viver dos amigos. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque quem se envolve com coisas escusas, muitas vezes não é por alguém desconhecido e dificilmente vai ser por alguém que seja um inimigo ou alguém que você tem uma antipatia, tal. Geralmente é pessoal próximo, são amigos de infância que você reencontra, o cara tem um negócio para você irresistível. Também é meio legal, mas é irresistível. E aí são exatamente essas pessoas que são, digamos, mais perigosas, ok? Bem, antes de nós iniciarmos, irmãos, vamos ler o nosso texto. Abra comigo aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1. Nós ocupamos as duas primeiras lições com os versículos 1 a 7, e hoje vamos do 8 até o 19. Provérbios 1, de 8 a 19. Você tem a sua Bíblia aí? Vamos ler a uma só voz, texto pequeno, apenas 11, 12 versículos. Vamos lá? 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova.
acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, quem assim procede, a si mesmo se destrói. Muito bem. Como eu já falei, irmãos, anteriormente, Provérbios é um texto que quase não precisa a gente dar muitas minúcias sobre ele, né? Dá muitas minúcias sobre ele porque ele é muito direto. Mas é importante, irmãos, a gente entendermos algumas questões e trazermos para nós, porque esse cenário aqui, você deve estar pensando, isso aqui, o pessoal lá da escola que eu estudei, até não é crente, mas é tudo gente honesta, tudo gente boa. Essa talvez seja a sua realidade. Realmente, os meninos com quem eu cresci, e sua enorme maioria, que eu era mais próximo, certo? Não chegariam nem perto de me fazer um convite desse. Mas, irmãos, apenas sair para matar e para roubar não é só os convites que acontecem hoje em dia. Se eu pensar um pouquinho mais expandido, eu sim recebi convites de coisas que não eram crime, mas eram pecado. Isso aqui é libertador. Toma, não quero mais não. Por causa do meu terço italiano, tem que... Não era um crime, não era nada contra a lei, mas era um pecado. E algumas coisas que eu me arrependo profundamente. Na tenra idade, aí você faz, porque todo mundo está lhe convidando. Você esquece da frase da sua mãe, você não é todo mundo. Né? Vamos para a nossa introdução aqui. Jim Neuheiser diz que, aspas, muitos jovens adultos criados em lares cristãos estão decidindo abandonar a fé. Uma pesquisa realizada pelo Grupo Barna divulgou que cerca de 6 em cada 10 jovens na faixa dos 20 anos que eram envolvidos com a igreja na adolescência deixaram de participar ativamente das atividades cristãs. Nos últimos anos, a primeira geração de crianças que fizeram ensino domiciliar estão se formando e se tornando adulta, mas muitas delas não conseguiram atingir as altas expectativas de seus pais. Elas deixaram de abraçar a fé de sua família. Eu não sei se eu encontrarei de novo esta imagem, mas similar a essa pesquisa que está sendo colocada aqui, eu vi uma pesquisa, obviamente, nos Estados Unidos, irmãos, do índice de jovens que largam a fé, a igreja, após entrar para, alguém adivinha? Exatamente. A faculdade e a universidade. Pastor, mas como? Bem, olha que interessante, irmãos. A maioria dos protestos antissemitas e a favor da Palestina aconteceram em escolas que foram fundadas por nós. 100 e tantos anos atrás. Columbia, por exemplo. Harvard, por exemplo. Foram criados, na verdade, algumas delas, primeiro como seminários. Depois se transformaram na universidade top, né? Primeira classe que a gente conhece hoje. Os protestantes iniciaram essas escolas. Hoje, obviamente, não vale a pena, ao meu ver, estudar teologia numa escola, na maioria delas. Uma delas, eu não lembro qual é agora, se é Yale ou Harvard, tem um curso específico para estudar os escritos de Jonathan Edwards. Então, um resquício aí. Nessas mesmas escolas, lotadas de progressistas, o pessoal estava lá gritando Free Palestine e pedindo em contrapartida o extermínio dos judeus, porque se você vai dominar ali, onde eles vão? Como o ponto aqui, meus irmãos, não é tão diferente no Brasil. Não teve protestozinho mequetrefe, né? Mas não é tão diferente.
Eu gosto muito, irmãos, quando eu encontro com um jovem que é universitário conversar, qual curso você faz? E quando é biologia, arquitetura e tal, é uma coisa. Mas quando vai, especialmente curso de história. Tem algum professor de história aqui na igreja? Não lembro. Oi? Quem? Ah, irmão Suame, verdade. Mas irmão Suame, pela maturidade, pela experiência, naquela época não tinha, né, irmão Suame? Hoje em dia, o irmão de uma igreja aqui da cidade, de outra denominação, ele gostava muito de conversar comigo no Facebook. Aí nos encontramos uma de cada 10 vezes que nós conversamos online. A gente conversava mais pelo Facebook. Ele estava no 7º período, de 8, e estava querendo desistir. Eu falei, meu irmão, se você desistir, eles ganham. Porque ele vinha sendo assediado desde o primeiro período, pelo semestre, até agora no 7º. Aí eu falei para ele, olha, peraí, você é feito de porcelana? Deixa. Ou vai à luta. Vai nas redes sociais, grava a professora. Você sabe, meus irmãos, o meu estilo é outro, né? O meu estilo realmente não é deitar no chão, pisa, que eu gosto mais. Mas não é mesmo. Mas existe esse cenário em nossas escolas. Existe esse cenário em nossas universidades. Aí, como é que a tragédia acontece? Você pega igrejas que acham que teologia é coisa de pastor, que teologia é coisa de seminário, que teologia é coisa que o missionário aprende no seminário, mas quando chega lá no campo não serve para nada. Que pastor aprende lá, mas quando chega aqui, agora ele vai tratar do que realmente importa. E aí ele faz isso na igreja. Então ele pega um menino de 13, 14 anos, cresce com ele no seu ministério, ele lhe ensina patavinas do que é realmente crer e por que crer. E aí esse garoto vai com 17 anos, 8 anos para uma universidade, ou pior, ele tem chamado e vai para um seminário liberal. Você já viu antes vai acontecer, acabar, né? O que vai para a universidade provavelmente vai se desviar da fé. E o que vai para um seminário liberal, vai sair o pastor liberal. Pastor, mas isso aí, esse mais seminário liberal é mito. Eu ouvi falar que é coisa só para assustar as pessoas. Tá bom. Eu estava sentado em uma sala de aula no seminário. Está sentado você? Deixa a Amanda sentar para ela não cair no chão. Batista. E o professor teve coragem na minha cara de dizer que a narrativa de Gênesis era uma ilustração. Não um fato histórico, uma ilustração. Isso, meus irmãos, é liberalismo. Ele é tão incompetente que ele não sabe que chamou Jesus de mentiroso. Por quê? Porque Jesus cita tanto a criação como a criação do homem e mulher como fatos, não como ilustração. Você sabe que no princípio Deus criou o homem e mulher, palavra de Jesus, como se fosse um fato. E aquele professor estava dizendo que era uma metáfora, uma ilustração. Aí o camarada chega lá com 17, 18 anos, o professor faz a cabeça dele, daqui a pouco você tem o pastor woke, o pastor progressista, que está cheio. O pastor que, por exemplo, virou para mim e disse que pregação expositiva é perda de tempo, que teologia é coisa que resseca as pessoas, e por aí vai. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, irmãos? Eu estou tentando vender aqui um pouquinho o meu peixe, para explicar por que a gente, de tempos em tempos, temos uma matéria como acabamos de encerrar em 2024. Sobre teologia, sobre doutrina, onde passamos quantas? 74 aulas. Mais de ano. E adivinha só, vamos passar um tempo, vamos ver outros assuntos. Não jogue o seu PMDB fora. PMDB é Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, tá? Não é o partido. Não jogue fora, porque daqui a 3, 4 anos, se não sair uma nova edição, a gente vai visitar de novo. A gente vai ver as mesmas coisas. Aspas, eu não venho à igreja para aprender novidades. Eu venho para lembrar as velhas verdades que eu insisto em esquecer. É por isso, meus irmãos, que isso que Jim Neuheiser está dizendo aqui é uma lastimosa verdade. O texto de hoje faz parte de uma série de ensinos que foram ministrados pelos pais aos filhos. O tema central abordado é a sabedoria social. Os pais partem do princípio de que é natural, é normal que o jovem seja influenciado. Nesse processo de convencimento, a fala exerce um papel primordial. A questão levantada é: com quem o jovem vai se identificar? Com a forma de vida da aliança
ou com o seu grupo de amigos. Com a forma de vida que está comprometida com Deus, por isso aliança, ou com o seu grupo de amigos. Ok? Esse é o nosso questionamento. Vamos lá para o nosso texto, versículos 8 e 9. Uma exortação sábia. Esse primeiro discurso traz uma exortação para que o filho ouça a mensagem do pai. Verso 8, acompanhada de uma frase motivadora. Verso 9, vale a pena a gente olhar de novo, irmãos. E aqui, acolá, só dando um parênteses, o linguajar vai ficar um pouquinho trocado, porque a nossa lição claramente foi feita na Almeida. Nós usamos a NVI. Então, obviamente, às vezes quando tem uma palavra com um sinônimo, certo? Em vez de diadema vai estar coroa, em vez de caminho vai estar vereda e assim por diante, mas isso é literalmente irrelevante. O que o versículo 8 diz, irmãos? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Se você não aprender sobre paralelismo hebraico depois dessa matéria, não aprende mais. É sempre assim, irmãos. É uma frase sendo confirmada pela outra ou contrastada com a outra. Olha lá, a instrução do seu pai, o ensino da sua mãe. É interessante, meus irmãos, como abrange tudo, porque instrução e ensino é a mesma coisa, mas não é, completa. E trazendo os dois pais, pai e mãe, completa. É para ouvir todo mundo. 9. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Novamente, paralelismo judaico, hebraico de repetição sinonímica ou de contradição, né? Para deixar claro um ensino. Então, essa é a motivação. O ensino dos nossos pais vai nos acompanhar o resto da vida. É claro, meus irmãos, que tem pai e mãe que não prestam, tem mãe megera, tem pai negligente, é óbvio. Mas o cenário de Provérbios é o ideal. O cenário de Provérbios é um pai cuidadoso e uma mãe atenciosa, né? Ambos amorosos. Então, a gente não pode ficar pensando na exceção, porque talvez seja, infelizmente, a sua realidade. Talvez você não tenha tido aí o melhor exemplo de pai ou de mãe. Então, não se fixe nisto. É lamentável, é triste, mas aqui é um cenário ideal, ok? Bem, em seguida apresenta a mensagem que termina com uma declaração resumida que é lá no final do nosso texto. O objetivo é convencer o filho a não se associar com pessoas más, que são definidas como aquelas que buscam ganho às custas dos outros. O texto começa chamando a atenção dos filhos para que eles ouçam. O autor destaca o local em que o ensino está acontecendo, destaca os responsáveis, o método, o conteúdo e a motivação apresentada ao aluno. Em outras palavras, irmãos, Salomão esbanja a sua notória e conhecida sabedoria, aonde ele constrói um argumento com começo, meio e fim, ele passa por ele e chega a uma conclusão. Na conclusão, ele vai orientar o seu filho o que ele deve fazer, mas ainda assim, é a decisão dele. Nós não estamos pensando aqui em um menininho, mas provavelmente um rapaz. Então ele já tem que olhar aquela instrução e decidir, digamos assim, entre a porta 1 ou a porta 2. Qual o meio que ele vai fazer, a decisão que ele vai tomar para sair daquela situação, ok? Letra A do nosso ponto 1. Aonde aparece esse ensino? O local é a casa, é a residência, é a família onde isso começa. Ontem eu assisti a esta mãe. Me parece que nos Estados Unidos os vereadores são obrigados a abrir uma sessão para ouvir o público, a população, né? É uma audiência, alguma coisa assim. E essa mãe foi lá e disse: eu sou fulana, mãe de 2 filhos, e o mais velho estava aqui, pegou de 2 anos. E qual era a reclamação dela? De 18-0, os vereadores, né, decidiram pelo ensino de gênero nas escolas. Pequenininho, viu? A idade do menino, 2 anos. Então ela estava dizendo, número 1, que o público não foi consultado, a população, os pais, que mostrava que eles não viam os pais como parceiros, mas como obstáculos para estabelecer a sua agenda, ok? Suffolk, John, qual é o estado, sabe não? Suffolk, é lá para a Califórnia, isso aí?
Porque for para a Califórnia, eu entendo plenamente o que está acontecendo. Não, eu também estava tentando lembrar de olhar no Google, mas não vi. Você é pro outro lado, né? Tá bom. Então, o ponto, meus irmãos, é que ela fez um argumento dizendo, eu não vou mandar meu filho para a escola. O que aquela Câmara de Vereadores, né? O termo é outro, estava fazendo? Estava, sem querer, incentivando o homeschooling, incentivando o ensino em casa. Porque você vai mandar seu filho para uma cova dos leões, para uma arena, para ser com a cabeça cheia de ideologias, para ele aprender lá que você não nasce menino ou menina, com 2 aninhos de idade, o amor é tudo que é mais sagrado. Então não é discutir com um adolescente de 15 a 16 anos, né, que vai poder retrucar e tudo mais, não. São crianças. E aí o que ela disse? Os primeiros ensinadores dos nossos filhos somos nós, e não vocês. Mas, irmãos, isso é comuníssimo na agenda progressista. Eles querem... O Estado é o Deus. Então eles querem levar para o Estado o direito de fazer algo tirando dos pais. Certo? Fique atento, vai piorar. Porque cada vez mais eles vão colocar o Estado como a fonte do conhecimento, a fonte das decisões. E você, pai, você é incompetente, você não sabe de nada. Nós temos o ensino, nós temos o entendimento, nós temos a ciência, como se ela fosse confiável no todo. Entendeu? Então, por isso, irmãos, é importante salientar essa primeira letra A aí. O local em que essa instrução está acontecendo é dentro de casa, no ambiente familiar. Na primeira parte do livro, capítulo 1 ao 9, a casa é o cenário onde os filhos são persuadidos a se comprometerem com a sabedoria. A partir do lar, o pai, com sua experiência, recria para o seu filho as vozes que este ouvirá quando ele se relacionar com seus amigos. Meus filhos brincam sobre, porque eles já são adultos, né? Quando eu faço uma coisa que não estão acostumados ou não sabem ainda, que eu sou adulto premium. Aí eu fico pensando, meus irmãos, quantas coisas a gente deixou de aprender, porque não ouvimos, nós adultos, nós assim, velho que nem o Ked, né, que nem o Guaraci, não mais jovens como eu. Então, quantas coisas nós deixamos de aprender, porque não ouvimos os mais jovens, os mais velhos, desculpe, na nossa época. Você se identifica com isso? Porque fizemos um ouvido de que a gente já tinha todas as respostas, que a gente já conhecia. Quando a gente dá o nosso primeiro ano de casado, ainda no Rio, eu andei pela casa, né, e reparei que estava aparecendo o que a gente ia receber todo mundo, porque a casa toda estava acesa. E quando eu digo a casa toda, meus irmãos, era mais ou menos isso aqui, tá? Uma mansão, coisa enorme. Então todas as suas 4 lâmpadas estavam ligadas. Aí eu saí desligando. Irmãos, quando eu saí desligando, eu me senti tanto o seu Xavier, com 20 e poucos anos de idade, né? Porque agora, ó, era daqui, era mais do bolso do papai que vinha a luz, a energia, né? Então, não entender por que os mais velhos fazem o que fazem, ou porque não fazem o que não fazem, é uma das grandes perdas da juventude. De não olhar e dizer, ele não sabe de nada, olha o que ele faz de errado, mas ignorando as coisas que porventura fazem certo. Que obviamente nos levam à categoria de ser adulto prêmio pelo erro e acerto, por ter errado mais na vida e poder acertar agora. Bem, quem são os professores, irmãos? Não são os rabinos, não são os professores da escola. Os professores são pai e mãe, letra B. Os principais professores dos filhos são os próprios pais. A mãe exerce, assim como o pai, o papel primordial na formação espiritual dos seus filhos. A responsabilidade é primeiramente do pai. Isso vai ficar claro pelo número de vezes que o texto se refere ao pai, mas a mãe também compartilha essa responsabilidade. Irmãs, põe a mão no ouvido e fica vendo lá, alguns minutinhos. Varões, é você, cara. É você. É terrível aquele meme, aquele vídeo, aquela anedota que diz na casa das pessoas: mãe, 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 mãe. Parece até aquele passarinho que não para de gralhar, sabe? Aí quando diz pai, aí ele, pois não, você viu a mãe? Você foi criado num lar assim?
Aí você tem de começar a entender por que os papéis estão tão complicados. Porque tem rapazes que não sabem o que é ser homem. Porque como você tem moças que não sabem e tem alergia à palavra submissão. Vai ler Efésios, quando passa naquela parte, quer passar o branquinho, porque isso aqui já está... Tem que atualizar a Bíblia, que Vite estava certo. Isso aqui não serve mais. Porque, infelizmente, nós vivemos isso, vai ver, dentro de casa. Então, perceba, Salomão não falou, não sei nem para que ela falaria, ele falaria, né, com tanta mulher, mas ele não falou para sua esposa, ou qualquer que seja ela, você precisa escrever um livro, viu? Para dar sabedoria aí para os nossos 300 filhos, sei lá quanto ele já teve com tanta mulher. Não, ele não fez isso. Ele escreveu. O conselho é de um pai para o seu filho. Não parece piada, mas eu estava vendo também essa cena, onde a mãe perguntou, ele tinha 2 filhos e uma filha, né? Perguntou se o pai já tinha tido a conversa sobre passarinhos e passarinhas, se é que você me entende, com seus filhos. Para que ele não aprendesse na rua, né? Aprendesse errado. Aí ele perguntou, então, peraí, eu que tenho que fazer isso? Você que está em casa, isso é uma coisa mais sua. Eu falei, como é que é? Eu não estou ouvindo isso aí. É esse o nível que a gente vê de transferência de responsabilidade e assim por diante. Bem, vamos estabelecer claramente, pai e mãe, mas o pai tem, digamos assim, a prioridade nessa escola em casa. Qual é o método, meus irmãos? Letra C. Método da instrução. O filho é chamado a ouvir o pai. A palavra hebraica denota mais do que o simples ato de ouvir, de escutar. Implica comprometimento e obediência. A ideia aqui, meus irmãos, não é apenas entrar pelo buraquinho e registrar vagamente no cérebro, não. O filho deve agir de acordo com a instrução, não apenas compreendê-la, não apenas ouvi-la. A segunda parte do provérbio apresenta um mandamento negativo: e não despreze a instrução da sua mãe, ou o ensino, como está na NVI. A ênfase é a mesma. O filho não deve negligenciar, ou seja, ele deve agir de acordo com o que está sendo ensinado. O versículo não apenas resume a importância de seguir as instruções, mas também ressalta a importância de o filho saber a quem ele está ouvindo. Pois os pecadores também... Minha cópia aqui bagunçou toda. O que ele diz no final aí, meu irmão? Os pecadores também usarão a fala para tentar persuadi-lo. Pois eu corrijo. Sugestão: não faça slides a 1h. Não agora, tá, irmãos? Foi lá no começo da semana. Com certeza suas faculdades lhe trairão aqui e acolá. Meu ponto, meus irmãos, é que nossos filhos, ou nós também, porque a gente já falou desde o começo que isso aqui não é só para jovens, né? Nós temos sempre uma escolha: a quem nós vamos ouvir. E hoje, com a internet, nós competimos com, às vezes, dezenas, centenas de vozes. Pessoas que falam do alto da sua sabedoria digital, escondida atrás de uma tela, e muitas vezes influenciam mais do que a gente pensa. Entre os pastores, irmãos, a gente frequentemente conversa sobre a necessidade de alertar as nossas ovelhas sobre a quem ouvir e a quem não ouvir. É por isso, irmãos, que este pastor não tem problema nenhum em citar nomes. Paulo citava. Eu nunca vi ninguém cancelar Paulo. Então, Ed Renekiewicz, Kleber Lucas, Caio Fábio, mano, nem para ouvir, e livro dele não serve nem para botar de calço, porque periga alguém pegar e ler. Não é para nada. Tem um monte de gente extremamente boa na internet para você ouvir, para você acompanhar, onde você vai de fato ser edificado, onde a palavra de Deus não vai ser relativizada ou atualizada, onde não vão trazer sofismas sobre como entender tal texto, manipulando como lhe convém. O ponto aqui é que nós sempre vamos ter ofertas sobre a quem ouvir ou não. Inclusive, me vem à mente agora, irmãos, na nossa área profissional. A sabedoria vai servir até para dizer: peraí, esse negócio que ele está falando não é bom não. Pode até não ser ilegal, mas é meio suspeito. Deixa eu ver o que esse outro cara aqui está falando, e eu vou julgar entre o que é certo e aquilo que é errado.
ele está instruindo pelo ouvir os seus filhos a fazer o mesmo, e mostra que o conselho dele e da mãe vão trazer alegria, satisfação, recompensa, e o conselho dos outros vai trazer dor, tristeza e etc. O que eles estão ensinando, irmãos? Letra D, o conteúdo, a lei de Deus. Nesse contexto, bem fácil, nós nos referimos à parte do Antigo Testamento que chama-se Torá. Vamos lá. Duas palavras são usadas, ensino e instrução. Ensino, também traduzido em outros textos por disciplina, é o ensino de uma verdade que é fundamental para a vida, que pode envolver correção ou castigo físico. Irmãos, o que é uma coisa fundamental? Vem de qual palavra? Fundamento. Né? Fundamental, fundamento. Então, vem de base. Se você tira a base, acontece o quê? Tudo cai. Não é verdade? Se você tira aquilo que está lá sustentando alguma coisa, o que está em cima cai. Quando nós fizemos as sapatas do prédio lá no Cauamé, onde hoje ele se reúne, nós não tínhamos dinheiro para fazer estudo de solo. Nós fizemos aqui do nosso terreno, 20 e tantos anos depois, já foi caro. Imagina uma igreja de periferia, a gente não tinha dinheiro. Era mais barato fazer uma sapata exagerada. Então o nosso projetista, que nos presenteou praticamente o projeto quase de graça, ele explicou. Sai mais barato fazer essa sapata monstra aqui, né? Foi quase 1 metro por 1 metro de tamanho lá, do que fazer o estudo do solo, porque naquela época tinha que mandar para fora, era caríssimo. E aí ele explicou, porque se essa sapata não for suficiente, logo logo você vai ver rachaduras e as colunas saindo do ângulo que deveria estar, obviamente, de 90 graus. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que fundamento vamos construir em cima disso. E aí ele vai trazer que o fundamento, o que é fundamental, é a palavra de Deus. E, completando, não atender pode trazer correção ou castigo físico para o filho. A segunda palavra, continuando lá, instrução, é a mesma palavra traduzida, como eu falei agora há pouco, para Torá, usada para se referir à lei do Antigo Testamento. Neste caso, ela tem o sentido de ensino que tem como fonte a própria lei, como, por exemplo, começando com a base da base, os 10 mandamentos. O ponto central é que a lei do Antigo Testamento não visava somente legislar, mas principalmente instruir o povo acerca de Deus e do seu caráter. E é exatamente isso que está acontecendo. Os pais estão usando os princípios da lei para ensinar o filho diante de uma situação prática. Quando você pega, irmãos, na sua leitura anual, o Antigo Testamento, você com certeza passa de um monte de textos que são, né? Não cozinhe o animal no leite da sua própria mãe. Diz, para que isso serve? Então, nós temos a dificuldade dos 3.000 e tantos anos de diferença e do desconhecimento da cultura da época. E alguns pegam textos como esses e aplicam literalmente, como por exemplo, o texto levítico que fala sobre fazer marcas no seu corpo. Aí o pessoal aplica o outro, está vendo? Fez tatuagem, você vai para o inferno. Não. Esse é fácil, porque esse aí, graças a Deus, nós temos o entendimento do que acontecia. Os povos da antiguidade, eles quando morria um parente, eles faziam uma marca para lembrar o parente e eles adoravam os mortos, certo? Eles cultuavam os mortos. O povo de Israel, que deveria ser um povo santo, o que significa santo, irmãos? Separado. Eles não deviam copiar as práticas, mesmo as mais inocentes. Detalhe, irmãos, não deviam também redimir. Vou dar um exemplo. Não, a gente está fazendo marca para lembrar de Abraão, mas a gente não adora Abraão, não. Nem isso podia. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque está uma mania na igreja moderna nos últimos 20, 30 anos, de pegar coisa do mundo e redimir. Não, é ser o João com Cristo. É uma festa idólatra? Não, mas a nossa é diferente, não tem santo. Engraçado, né? Ninguém faz festa da melancia, festa do abacaxi, mas tem que fazer a bendita da junina, na igreja. Aí diz que está redimindo aquilo que o mundo faz. Quer sair do nosso bloco de carnaval? Peraí, sua igreja vai ter bloco de carnaval? Aí está redimindo o carnaval. Carnaval é o que mesmo, irmãos? Festa da carne, mas a gente está conseguindo redimir a carne. Em vez de usar roupa provocante e tudo mais, vai todo mundo vestidinho direitinho, né? E sambar para Jesus. Engraçado, Paulo não redimiu a festa de Baco. Você sabe qual palavra vem do deus Baco, né? Se eu falar aqui, porque para bom entendedor, pinga parágrafo.
Se você não sabe, pergunta para o seu amigo do lado, para eu não falar essa palavra aqui gravada. Paulo não redimia a festa de Baco. Não, a nossa só vai ter vinho e pães asmos, porque nós é crente. Não. O que isso tem a ver com o Antigo Testamento, irmãos? Não sai do texto, não. Eles diziam, volte para o fundamental. Volte para aquilo que é nosso. Porque quando a lei ensinava, irmãos, coisas que pareciam um pouquinho esquisitas, especialmente para eles naquela época, eles entendiam direitinho. Porque o Senhor sempre falava na sua lei, especialmente Levítico, façam tal e tal coisa, porque o Senhor, o seu Deus, é santo. Essa frase se repete o tempo todo. O que é que o Senhor ser santo tem a ver com não cozinhar a cabrita no leite da sua mãe? Porque certamente os povos de Canaã faziam algo desse tipo relacionado à idolatria, à promiscuidade, assim por diante. Seja diferente. Eu concordo, irmãos, alguns crentes tentam ser diferentes e acabam sendo esquisito. Tudo bem, isso é outra história. Mas a gente é chamado para ser diferente, o princípio continua lá. E é essa base desse conteúdo que está sendo ensinado. Mas, meu pai, para que você quer fazer isso? Então vamos dar uma motivação para esse rapaz, para esse jovem, para nós mesmos. Letra E, a motivação. Os pais em Provérbios sabem usar bem a motivação no processo de convencimento dos filhos. Eles instruem empregando linguagem figurada. Fazem uma comparação entre seus conselhos e joias. No mundo antigo, a diadema, irmãos, é uma coroa, né? Servia como símbolo de poder, de prestígio social. Ele servia tanto para realçar a beleza, quanto para simbolizar vitória sobre os inimigos. O colar, no Egito, era geralmente usado por juízes como adorno, símbolo de orientação e proteção. Eles entendiam que esses adornos eram necessários tanto para a vida neste mundo, quanto para após a morte, no caso dos egípcios, né? Os pais motivam os filhos a se comprometerem com a sabedoria na certeza de que eles serão bem vistos, na certeza de que a sabedoria será não somente uma fonte de riqueza, mas principalmente de vida graciosa. Então perceba, meus irmãos, a recompensa para eles é: faça o que eu estou instruindo, que vocês vão ser adornados e vão ser valorizados. Não como eles estão lá, né, no Egito, ou no mundo antigo, o que quer que seja, mas na sociedade. Agora para pensar. Quando você conhece uma pessoa que vive em sabedoria, que toma boas decisões, né? Vamos supor que você seja uma mãe, um pai de uma jovem de 21, 22 anos, aí você vê aquele rapaz que não troca os pés pelas mãos, que trata os mais velhos com respeito, você vê que ele já está direcionado com estudo, com trabalho, que ele ouve seus pais. Você não dá uma sonhadinha que aqui tem material para gema? Sério. Bem, tem gente que só pensa em beleza, né? Tanto para um lado para o outro. Se a moça é bonita, se o rapaz é pitoso e tal, não. Mas uma pessoa sábia, pitoso, cara. É, claro. Porque o homem é feio por natureza, né? Então tem que ter um termo aí. Mas quando a gente é realmente atento no que a Bíblia ensina, irmãos, a gente percebe se um rapaz ou uma moça são sábios. Vocês estão vivendo princípios e vendo, inclusive, lucro, dividendos, né? Estão pegando a coroa e o colar na sua própria vida. Mesmo no início da sua experiência de vida, você percebe que o barco está no rumo certo. Agora, se porventura a gente vê que aquilo, pode ser inclusive crente, tá, irmãos? Ainda é imaturo, ainda é precipitado, que ele é um simples, como está aqui no Provérbios, geralmente a gente vai aconselhar a nossa filha ou filho, dizendo: meu filho, é uma boa moça, é um bom rapaz, mas não é para você. A grande pergunta é se tal conselho vai ser ouvido. Se a gente vai ter uma pessoa sábia ou não ouvindo o conselho. Você sabe, né, meus irmãos? Está apaixonada é uma desgraça. Infelizmente, às vezes, a lógica, a razão, a sabedoria vão pela janela. Mas é assim que deveria funcionar, irmãos, a motivação na vida deles. Breve intervalo, 5 minutinhos, eu vou botar aqui na ponta, são 52 até 57, e a gente volta, irmãos, com o nosso ponto número 2. Ponto 2. Por que
que o pai ambienta todo esse meio, essa estrutura de ensino de instrução. Número 2, a dinâmica da tentação, porque ele sabe o que vem por aí. Versos 10 a 14. O versículo 10 resume o que será desenvolvido com mais detalhes pelo pai. A primeira instrução dos pais é negativa, no sentido de dizer a parte ruim, né? O filho é avisado diretamente para ficar longe dos pecadores. A palavra seduzir tem o sentido de ser facilmente enganado. Lembre-se de que essa é uma característica do simples, lá no verso 4, né? Que ele ainda é o início de carreira e não está ainda treinado. A pessoa seduzida tem uma visão errada sobre uma situação, porém, essa pessoa não é plenamente passiva no processo, ou seja, ela também é responsável pelo próprio engano. Esse verbo também é usado pelos filisteus quando tentam seduzir a esposa de Sansão na trama para descobrir o significado do enigma deste. Então vamos entender aqui o que está acontecendo, irmãos. A sedução está sendo tratada aqui, meus irmãos, não do ponto de vista sexual ou romântico, mas apenas em você oferecer algo para alguém que em si geralmente tem a inclinação para o mal. Por exemplo, lá no finalzinho, no exemplo dos filisteus, Sansão havia dado um enigma. Da fortaleza saiu a doçura, sei lá o que, e era o leão que havia morrido, né? Ele encontrou mel no corpo do leão, né? E aí eles perturbaram a mulher que estava prometida a Sansão, e isso é tratado no nosso texto como sedução, porque eles pressionaram para que ela fosse atrás de Sansão e descobrisse o significado do enigma. Ela faz toda uma chantagem, né? Você não me ama, uma coisa de novela, e ele conta. Ela vai e conta para os filisteus, e aí eles descobrem o enigma. O que Sansão responde? Se vocês não tivessem, arado o termo? Arado com a minha novilha. Gastar essa expressão, né? Se não tivesse arado com a minha novilha, vocês não saberiam de nada. Ele sacou, meus irmãos, porque quem ia descobrir esse enigma? Como é que ia ligar isso, a fortaleza com leão, né? Doçura com mel até era mais fácil, porque era a coisa mais doce que tinha na época. O ponto aqui, meus irmãos, é que a ideia é tirar alguém do que deveria estar fazendo para algo que não deveria estar fazendo. Essa é a ideia de sedução aqui, ok? Então o filho é avisado diretamente para ficar longe dos pecadores. Outra coisa que precisa de consideração. Quando a Bíblia fala de pecadores, irmãos, neste sentido, ela não está esquecendo de Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós bem sabemos, irmãos, que todos os bilhões de seres humanos que já existiram ou existem, somos todos pecadores. Só a exceção é Jesus, ninguém vai discutir isso. Então, o que o texto está falando, irmãos? O que os evangelhos estão falando quando dizem que Jesus andava com pecadores? A ideia, meus irmãos, é como essas pessoas são vistas. Neste caso aqui, eles são de fato gente ruim, gente mal intencionada. Lá no texto dos evangelhos, eles eram chamados de pecadores. Por quê? Porque os santos, entre aspas, os corretos, eu tenho que botar aspas de novo, eram os fariseus. Então você olhava para esse pessoal, né, que não ia ao templo, que vivia comendo e bebendo, e olhava para os fariseus que faziam tudo certinho, eles eram certos, que eram os pecadores. Mas Jesus vai atrás desses, e não daqueles. Por quê? Inclusive tem uma música do Casting Crowds que o nome é Jesus, amigo de pecadores. Por que ele vai atrás deles? Porque são os doentes que precisam de médico e não os sãos. Pastor, mas espera aí, todos eram doentes. Mas esses não se consideravam doentes. Os fariseus, saduceus e escribas achavam que eles eram o do borogodó. Estava tudo certinho. E esses, à medida que Jesus ia ensinando, irmãos, eram aqueles que chegavam a qual conclusão? Se eu somente tocar na orla do manto dele. Esses que chegavam à conclusão: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Irmãos, olha a diferença do coração quebrantado, contrito, arrependido, para aquele que se acha, que acha alguma coisa. Essa é a divisão. E aí o pai aqui aconselha:
porém, não vá atrás daqueles que são pecadores, e no sentido de Provérbios, diferente dos evangelhos, que eu abri esse nome para isso aqui, são aqueles que realmente o seduziam, buscavam para fazer o mal. Seguindo, observe como há mudança na pessoa do discurso, os versos 11 e 12. É interessante o efeito do discurso direto. Nesse caso, o pai se coloca no lugar das pessoas que falam e fala através delas. O pai descreve o convite que elas fazem e ressalta a brutalidade por meio de palavras como. E aí, está aí o feio aí, né? É a digitalização, irmãos, que entende as letras erradas. Já vai ser corrigido. Por meio de palavras como matar, engoli-los vivos, mortos. As vítimas são pessoas inocentes, o que reforça o fato de que o crime ser cometido sem motivo. Ponto aqui, meus irmãos, principal é a sabedoria de Salomão. É como se ele assumisse o personagem daqueles homens maus e pecadores, os sedutores, para que o filho pudesse ouvir da boca do seu pai tais coisas horrendas. Ouvir da boca de alguém que com certeza ele considerava em autoestima, que era diferente. Meu pai é quadrado, mas é um cara correto. Aí você vê esse cara correto falando, vamos matá-los, vamos roubar, falando essas coisas completamente fora de personagem. É a forma dele trazer esse convencimento para o filho. O objetivo da investida dos sedutores, que é roubo e latrocínio, é apresentar de maneira indireta. Acharemos e encheremos. Verso 13. O jovem é persuadido a praticar tal injustiça com a promessa de que eles serão justos com ele. Qual a promessa, irmãos? Verso 14. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Eles usam, irmãos, digamos assim, eufemismos, para mascarar que é aquilo que está no começo, roubo e latrocínio. É roubo seguido de morte, não é nada mais, nada menos. Então, o cenário desse rapaz é sim muito lúgubre, muito feio. Nós podemos até supor, meus irmãos, que o filho de Salomão não de fato estava passando por esses convites. Talvez Salomão, é uma possibilidade, esteja usando um exemplo mais extremo para dizer, se eu estou dizendo para você que isso pode acontecer, pensa em tudo que já está acontecendo e faz a mesma coisa. Seu coleguinha está lhe seduzindo usando a palavra do texto, né, irmãos? Está lhe seduzindo para colar na escola? Meu filho, não vá no conselho dele, não. Seu coleguinha está lhe seduzindo para matar a aula, para ir para algum lugar? Não vá com ele. Não são crimes, não, algo nem coisa de menino, né? Quem nunca? Mas a gente pode aconselhar nossos filhos nesse sentido, fazendo a comparação deles. E aí, é claro, as situações vão piorando à medida que a idade vai avançando. Número 3, irmãos, o conselho, no nosso texto. Verso 15. Neste o discurso muda. Após a citação do líder da gangue, o pai volta a falar com o filho. Então ele muda novamente a dinâmica. O pai usa uma figura muito comum no livro de Provérbios: caminho ou vereda. As palavras caminho e vereda, irmãos, estão sendo usadas como uma metáfora para estilo de vida. De acordo com os capítulos de 1 a 9, existem dois tipos de caminho: um caminho sábio e bom, um caminho tolo e mau. É por isso, meus irmãos, que na mentalidade hebraica nós vamos ver Paulo dizendo que nós devemos andar pelo Espírito, Gálatas, e não satisfazer os desejos da carne. Aí algumas traduções, não me engano até, talvez a NVI, traduziu como? Vivam no Espírito. Porque eles entenderam o que Paulo estava querendo dizer. Talvez a melhor forma deveria ser, pode até traduzir como viver no Espírito, mas colocar no rodapé que literalmente está andem no Espírito. A ideia, de novo, é estilo de vida. Então a pergunta que tem que ser feita para este jovem é: qual o estilo de vida que você quer sendo verificado em você? Um estilo de vida sábio e bom, ou um estilo de vida tolo e mau? E aqui, meus irmãos, eu sei que a gente está lidando bastante com absolutos, com preto e branco, certo e errado, isso e aquilo. Então,
O nosso problema muitas vezes é quando a gente quer andar assim, ó. Ou como diz a anedota, o crente Raimundo. Era na igreja, outro no mundo. Desculpe, Cleiton, é só o uso do nome. Ele quer, né? Coisa boa da comunhão, da igreja, da salvação. Quem não quer? Mas ao mesmo tempo, deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão. Todos nós sofremos disso em algum ponto. Quando? Quando cedemos ao pecado. A gente está 95% aqui. Mas aí alguém pisa no nosso calo. Aí a gente se dá uns 5% de licença para ir lá e... Agora você vai ver. Aí baixa o Raimundo. Então, quando a gente vê duas questões tão absolutas assim, a gente tem que ficar esperto, atento, de que talvez eu fique assim, bem, eu sei com certeza que eu não estou andando no caminho tolo e mal. Eu sei com certeza, por exemplo, o que está sendo aconselhado aqui, eu nunca fui para matar e roubar alguém, então, medalha para mim. Será? Porque talvez, irmãos, o meu caminho sábio e bom, ele ainda não está tão sábio e tão bom como deveria estar. Pastor, como eu verifico isso? Eu passo cada área da minha vida, ok? Pelo escrutínio na palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. A gente já falou muito aqui, meus irmãos, por exemplo, sobre você no seu ambiente de trabalho. Você é uma honra ao Evangelho ou uma vergonha ao Evangelho? Você é a pessoa de quem as pessoas cochicham no ambiente de trabalho, porque você é certo demais, Daniel, lembra? Daniel era o assunto do escritório, mas porque ele fazia tudo certo. Ele só crescia, era promoção em cima de promoção, era o preferido de Dario, porque fazia tudo certo. Inclusive, os seus opositores dizem, nunca conseguiremos nada contra ele se não for na sua própria lei. Como é que eles pegam Daniel, irmãos? Eles seduzem o rei, vou usar aqui a palavra do nosso texto, para que decrete que não se faça mais oração a ninguém a não ser a ele, ao próprio rei. Né? O que Daniel fez? O que sempre fazia. Foi para sua casa, abriu a janela em direção a Jerusalém e 3 vezes por dia orava pela restauração do povo de Deus. Aí foram, gente, a gente fala muito de mulher fofoqueira, mas homem fofoqueiro é pior. Seu rei, você nem sabe. Eu não queria trazer essa notícia. Me dói. Ser eu a dizer para o senhor, olha, Daniel é um cara que eu admiro demais. Deve ter rolado uma hipocrisia à vera, sabe? Aquela coisa assim, bem mascarada. Mas então, ele não ligou para o seu decreto. Aliás, o decreto que não poderia ser apagado, cancelado, modificado. Lei dos Medos e Persas, escreveu, acabou. Lembra? Por causa do que, meus irmãos? O estilo de vida sábio e bom. Não tinha nada para falar do camarada. É verdade, irmãos, às vezes as pessoas como os opositores de Daniel vão falar porque não gostam do seu bom comportamento, que você está fazendo as coisas do jeito que deveria ser e assim por diante. Pedro vai falar sobre isso. Se vocês forem perseguidos, que seja por causa da justiça. Mas se vocês estão sendo perseguidos por causa do seu mau comportamento, Pedro fala sobre isso. Então, meus irmãos, para resumir, eu preciso passar cada área da minha vida pelo escrutínio da palavra de Deus. Estou fazendo as coisas direitinho? As pessoas olham para mim e assim, olha, vamos fazer tal coisa, mas não conta para fulano não, porque senão ele vai estragar tudo. Ele não é dos nossos. Ele não gosta de esquema. Ele não gosta de combinar as coisas. Que nós sejamos, irmãos, essa pessoa incômoda, né? Por exemplo, como Daniel. Ponto 4, irmãos. A motivação para não aceitar o convite. 16 a 18. No restante da sessão, ele conta ao filho por que é uma má ideia seguir o caminho desses pecadores. O pai foca a intenção e a maneira como eles estão envolvidos com aquilo que querem alcançar. Eles possuem uma meta bem definida: fazer o mal, derramar sangue.
e são ágeis para consumar seus desejos. As expressões são correm, apressam para fazer isso que está aqui. Em seguida, o pai usa uma imagem bem conhecida do filho. Uma pessoa tentando pegar uma ave. Verso 17. É um texto curioso, irmãos. Olha aí. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Bem, com certeza Salomão sabia que aves ou peixes não exatamente dizem assim: ah, você está com a tarrafa aí, é? Então eu vou me embora daqui. Não existe, irmãos. Mas ele usa dessa linguagem de absurdo para dizer que até um animal irracional percebe quando tem perigo. Mas eles não percebem a tolice das suas próprias vidas. Eles são como animais irracionais. Eles não entendem. E aí ele usa isso no versículo 17. Para que a ave seja apanhada, ela não pode ter uma visão clara do que está acontecendo, ou seja, ela precisa ser enganada. Por isso, não se estende a rede enquanto ela estiver olhando, caso contrário, ela não cairá no laço. Então o pai aplica a metáfora para que o filho perceba as consequências de tal pecado. Olha lá, verso 18. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Então, o contraste, irmãos, entre os animais do versículo 17, esses tolos aqui o seu filho está perigosamente perto de seguir, é incrível. Os animais irracionais vão perceber o perigo, mas eles dão um tiro no pé. Eles mesmos complicam a sua vida. É esse pessoal que você quer seguir? Lá no nosso contexto, irmãos, do lugar onde eu cresci, nós ouvíamos isso de vez em quando. Sabe por quê? Perto da casa dos meus avós, e vários tios, e eventualmente um dia também dos meus pais, infelizmente, surgiu uma favela. Digo infelizmente porque o terreno era da aeronáutica, e ela papou mosca, né, como a gente fala, e aí chegou uma invasãozinha, 2 invasãozinhas, 100 invasãozinhas, 1000 invasãozinhas, e aí tinha mais como reverter. O que fizeram? Construíram o chamado Muro da Vergonha para separar a parte dos civis da aeronáutica da favela que agora estava estabelecida. E mesmo antes da favela, já havia muita gente que morava já lá, que era gente simples, e havia começado a flertar com a questão do crime. Resultado, mas passados anos, você começava a notar a ausência de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Aí eu lembro minha tia, uma vez falando, vai atrás desse pessoal, está agora comendo grama pela raiz. Morreu, tá, irmão? Se você não entende o que significa isso. Meninos da nossa idade. Porque aí estava sendo ensinado que uma verdade simples: não tem aposentadoria no crime. Eu estou aqui com meus 80 anos, depois de 50 anos puxando o carro, não tem não. Aqui com 80 anos, 60 anos, eu fui o maior traficante dessa cidade. Foi não. Chega nem perto disso daí. Mesma coisa. É mostrar as consequências, para que o filho perceba as consequências de tais pecados. Pastor, mas tá bom, mas a gente não convive com criminalidade assim, e aí? Meus irmãos, mas há outras consequências que a gente pode alertar claramente os nossos filhos. Quando a gente vê, meus irmãos, meninas de 16 a 17 anos com um filho, e claramente não foi uma escolha consciente e o fruto de um casamento, tem uma expressão que eu nunca sei traduzir, sabe, John? Cautionary tale. É como se fosse um conto de aviso, fosse uma ilustração viva, de precaução. Acho que pode traduzir assim. É um alerta de precaução. Você vê vivendo na sua frente, dizendo: epa, uma moça, eu estou deixando a coisa meio solta no meu relacionamento, e está aí essa minha colega, no 2º ano, com 8 meses de gravidez. Está na cara. Não funciona com todo mundo, é verdade, mas as consequências estão lá, de alguém que não tomou as devidas precauções, as melhores escolhas na sua vida.
E nós e nossos filhos, irmãos, podemos olhar e aprender com isso. Quando você vê alguém no seu ambiente de trabalho sendo punido por alguma coisa, talvez até por desvio de verbo, o que quer que seja, aí você lembra, nossa, eles me convidaram para participar desse grupo aí. Pela graça de Deus eu não entrei. Mas você vê todo mundo saindo enfileirado para o Uber preto da letra dourada, escrito PF na porta. Você escapou porque você considerou as consequências de tal pecado. Quais são, meus irmãos, algumas coisas que deveriam ser para nós como alguém armando uma rede e a gente percebe, epa, isso é furada. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído. Empresários são convidados o tempo todo para coisas ilícitas. Isso não é coisa só para o jovenzinho, não. Nós vivemos assim. Somos convidados o tempo todo para se envolver em coisas que podem facilitar a nossa vida. Talvez no primeiro momento isso seja verdade. Mas depois, de novo, as consequências estão lá. É o tiro no pé, né? É cavar a própria cova. Por mais que eles, diz o texto, digam, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos, o preço que eles vão pagar por tudo isso é muito alto. O texto diz que é o próprio sangue ou a própria vida. Na NVI, irmãos, nós traduzimos como contra a própria vida, contra eles mesmos. Eles pensam que estão enganando, porém estão sendo enganados pela própria cobiça. O pai conclui dizendo que o ganancioso, aquele que deseja ter muito, por meio ilegítimo, roubo, latrocínio, etc., experimentará princípio de retribuição prescrito no Antigo Testamento. É importante mencionar que neste momento essa retribuição não é construída dentro de uma perspectiva da eternidade, mas temporal, ou seja, é no aqui e agora e não depois da morte. O que esse finalzinho está destacando, irmãos? O nosso texto não está falando, ou não está com o objetivo de avisar o filho, dizendo, filho, cuidado com isso e tal, porque um dia estaremos diante do Senhor e tal. Isso é verdade. Mas o nosso texto, meus irmãos, ele é muito mais pé no chão. As consequências são agora. É mais ou menos na linha, meus irmãos, do aqui se faz, aqui se paga. Eu sei, isso nem sempre é verdade. A gente sabe ver isso todo dia no noticiário, né? Da impunidade que reina no país das bananas. Mas o ponto não é esse. É que para nós, as coisas são tão claras, perto e óbvias da vida do nosso filho, que a consequência vai vir sobre ele. E até, vamos puxar esse fio aqui, meus irmãos. E se de repente, no frigir dos olhos, no passar do tempo, não vierem as consequências, porque pela misericórdia de Deus, ele foi poupado. Aqui vai o manual. Se tal ação é criminosa, vamos tratar das duas possibilidades, né? Você não pode passar pano mesmo para um filho seu. Evita o flagrante, né, Janos? Chama a Sândila, está viajando hoje, advogada. Nós temos um mar de bacharel de direito dessa igreja, e uma advogada. Bora fazer o OAB mesmo, OAB não, é OAB mesmo. Vai ter mais advogados aqui, tem uns 30 formados em direito aqui, e estou a Sândila para pegar a nossa causa. Faz isso, mas não passa pano para o crime do seu filho. Eu queria, irmãos, estar falando de forma hipotética, mas não é. Foi um assunto que nós tratamos há vários anos atrás num grupo de pastores, porque o pai veio com essa para ovelha, né? Para o meu colega. E aí, o que eu faço? Aí você precisa levar seu filho na delegacia. Leve um bom advogado, você possa levar, encontrar e faça o certo. Esse é quando é o crime. E quando não é? Vamos supor que ele se livrou, né? Não aconteceu nada. Depende. Vamos supor que seu filho disse, papai, eu estou muito arrependido porque eu colei na prova de educação física. O menino é tão fraco, até na educação física tem que colar. Aí que a gente chama, meus irmãos, de questão de honra. Ensine seu filho a fazer a coisa certa. Assumir os seus erros, ir lá e confessar ao professor.
Tem aquela historinha também do menino que chegou, ele era tão certinho, mas viu todo mundo fazendo coisa errada, ele foi e roubou um bombom lá na mercearia. Mas não se aguentava, e chegou e contou para o pai: volte lá com aquele bombom. Não se passa a mão para aquilo que é errado. Mas também há circunstâncias, meus irmãos, em que ninguém foi desobedecido, não há crime, não há nada e tal, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos sobre as consequências também. Nós temos que assumir também, quando nós estamos nesse papel. Mesmo que não haja aí ninguém a ser restituído, nada a ser consertado. Quando é crime para os homens, mas não é crime para a educação que o filho que ele recebeu dos pais? O aluno sai da sala porque a professora ia ensinar sobre ideologia de gênero. O professor... era drag queen. Sim. A imagem do inferno, estava lá. Aí, meus irmãos, é bem Atos capítulo 4, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está nem obedecendo aos pais, está obedecendo a Deus, do que é certo e do que é errado, né? É claro, ele foi acusado de tudo, homofóbico, preconceituoso, blá blá blá. Nossos filhos vão enfrentar situações assim, irmãos. Um dos nossos filhos, ele teve que ouvir durante 1 hora a professora de história, em lugar de dar a matéria, falar mal do cristianismo. Ele gravou uma boa parte. E aí eu falei para ele: filho, olha, vamos criar uma estratégia aqui. Se ela continuar nesse caminho, a gente toma providências. Certo? Agora, se ela escolher você para Cristo, né? Usando a expressão popular, porque sabe que você é crente, qualquer coisa assim, aí a gente já tira as luvas, né? Porque aí a coisa piorou. Mas eu digo, meus irmãos, o meu estilo não é: deixa eu rolar aqui no chão para você pisar. Eu não acho, irmãos, que você precisa ser grosso, rude. Não, nada disso. Mas bate mais que eu gosto não é o meu estilo. Eu estou dando aqui uma opinião pessoal. Eu acho que os cristãos têm que lutar. Dentro daqui das armas que tem, começa pela oração, certo? Meu estilo é mais de Cromwell. Confie em Deus. Qual é o final, irmãos? Deixe sua pólvora seca. Ore, confie no Senhor e tome as providências que você tem que tomar. Legais, por exemplo. Tenha sempre um bom advogado no speed dial. Não, mas eu estou preparado. Eu converso até com 1.200 vídeos na internet, quase todos meus, eu estou surpreso. Nunca cheguei a falar de coisas extremamente polêmicas, mas já falamos aqui nesta igreja coisas, nesta aula, que não são exatamente muito apreciadas pela sociedade hoje. E aí a gente um dia vai ter que encarar alguma coisa. Porque o diabo pode ser tudo, mas burro ele não é. O pessoal fica falando de perseguição no Brasil, irmãos. Entenda, nunca isso aqui vai virar uma Coreia do Norte. O diabo já está fazendo a estratégia dele para o Brasil. Ele vai mudar para quê? Está funcionando. Ele já domina praticamente as autoridades. E cada vez mais está impedindo as pessoas, né, para bom entendedor pingueleta, de fazer o que tinha que fazer. Com os argumentos bem slime, bem nojentos, bem escorregadios. Não é porque, sempre com a aparência de bonzinhos, impedindo os verdadeiros mocinhos de fazer o que eles deveriam fazer. É um assunto muito sensível e não é meu assunto, por isso que eu não quero entrar nele com mais detalhes aqui, mas acho que já quem acompanha o grupo da igreja sabe o que está acontecendo ultimamente. Vamos terminar, meus irmãos. Nossa conclusão: infelizmente, como nossa geração tem terceirizado a educação dos filhos e negligenciado a formação espiritual dos jovens, a tendência é que cada vez mais os jovens se identifiquem com os amigos e grupos sociais com os quais ele convive, do que com a fé cristã. Aos pais cabe influenciar os filhos por meio do ensino, sendo persuasivos, sem esquecer que nesse processo de convencimento as recompensas podem e devem ser usadas como forma de incentivá-los à obediência bíblica.
No entanto, é necessário cuidado para não transformar a recompensa em manipulação, uma barganha, né, uma moeda de troca. Essas recompensas ou ameaças podem até manter longe do perigo ou levar a uma mudança de comportamento, mas não podem mudar o coração interior da pessoa. Aos filhos cabe considerar atentamente o caráter daqueles que fazem convites sedutores, bem como o resultado de suas escolhas. Ter cuidado com a fala atraente, com as propostas que prometem mudar a vida da noite para o dia. Estar ciente de que qualquer proposta que tente nos afastar de Deus, por mais vantajosa que pareça, tem um preço alto. E aqui, irmãos, eu queria abrir também um complemento importante para quem recebe conselhos, ou para quem é assediado, né, por convites. Nem sempre a voz vai ser de outro ser humano. Nem sempre vai ser de um colega trambiqueiro do trabalho, ou de um colega, né, mal intencionado da faculdade e tal. Você nem precisa dessas vozes às vezes. Por quê? Tenho eu, meu coração, eu mesmo. Volta no tempo, alguns não precisam voltar tanto assim, né? Mas você tem que voltar quase meio século, mas volta no tempo e lembra da última vez, ou de uma das vezes, que seus pais disseram uma coisa que você não gostou. Você precisou que alguém da rua viesse? Não, para que ele sabe? Ele é de outra geração. Você precisou disso? Não. Você quase virou um desenho animado. Aí apareceu um jovencezinho vestido de anjo desses ombros. Não, vou botar ele no ombro direito, por motivo nenhum. O jovencezinho de anjo aqui, e o jovencezinho vestido de não anjo, aqui desse lado. Não é assim que acontece desenho animado? Aí esse camarada, né, tocando harpa, ouve o teu pai, né, ouve que ele sabe mais e tal. Aí esse aqui, qual é? Você vai ouvir esse mané aí? Meu filho sabe de qual desenho que eu estou pensando. A gente chama a nova onda do Imperador, irmão, é engraçado demais. Com a dublagem do Celton Mello, então, dá muita risada. Aí tá ele tentando convencer o camarada a não ouvir o cara lá com a lira na mão e tá vestido de vestido, né? Porque é aquela beca assim. O ponto aqui, meus irmãos, é que você não precisa necessariamente lá de fora. Nosso coração pecador muitas vezes vai nos dizer: faz o que você quer fazer. Não faz o que o teu amigo mais experiente, o teu irmão mais experiente na fé, o seu pastor, o seu professor, o seu pai, sua mãe, e a lista vai estar lhe dizendo para fazer. Por isso nós precisamos, meus irmãos, realmente do Espírito como nosso estilo de vida, para não fazermos aquilo que muitas vezes é mais vantajoso a início, mas as consequências do pecado, como vimos aqui, são terríveis. Amém, meus irmãos? Muito bem. Se essa lição lhe abençoou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Vamos orar, irmãos. E hoje à noite, 18h30, vamos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, claramente, ó Deus, os cenários variam na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos, ó Deus, da mesma sabedoria. A sabedoria incorporada, personificada na pessoa de Cristo, para que possamos tomar decisões diferentes. Ó Deus, como precisamos. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a não ouvir a sedução do pecado, dos pecadores, deste pecador, nós mesmos, mas ouvir o conselho da Tua Palavra, o conselho do Pai Celeste, através das autoridades que Tu tens colocado em nossas vidas. Dá-nos uma tarde de descanso. Nós agradecemos por esta aula, em nome de Jesus. Amém.